Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal do YouTube. Hoje é um tema muito bacana e eu quero abordar esse tema com uma pegada diferente. Não só te mostrar o conceito por trás, mas também te mostrar como utilizar e como projetar isso dentro de um software. No nosso caso aqui vai ser o Tia Portal, porque é bem claro quando a gente consegue estruturar ali a parte de redes industriais. Mas o tema em si, apesar de ser muito forte na área de redes industriais, o nosso objetivo aqui é falar sobre a pirâmide de automação. E a pirâmide de automação, tem muita gente que pensa que ela veio do além, assim, a pirâmide de automação, que todo mundo que é estudante da área de automação, seja na área técnica, na área tecnológica, na engenharia, já ouviu falar dela. Se você atua ou está aprendendo ou ainda não ouviu, eu sei que em algum momento, e esse talvez seja o momento, você vai aprender sobre essa pirâmide de automação. E a pirâmide de automação, que é essa que está aparecendo aí na tela para vocês, ela não veio do além, ela tem uma norma por trás. E eu queria já deixar algo bem claro aqui com vocês. Se você pretende desenvolver as suas habilidades dentro da indústria, a indústria ela tem que seguir vários pré-requisitos. E um pré-requisito muito importante é todo projeto desenvolvido dentro da área de automação ou qualquer outra área que tem uma norma que deu suporte. Porque quando é normalizado, cara, o espaço para contradições é muito pequeno. Agora, quando você faz algo aleatório da cabeça, cara, você pode principalmente não gerar uma, uma boa impressão sobre aquilo que você está desenvolvendo. Então, uma recomendação que eu dou para alguém que atuou em indústrias no Brasil, em indústrias fora do Brasil, para alguém que coordena cursos de graduação, pós-graduação, e tem toda uma vivência industrial e acadêmica, é siga normas. As normas elas são essenciais para qualquer projeto e se elas não fossem importantes, elas não seriam criadas. E a pirâmide de automação, ela vem de uma norma, que é a norma ISA 95. Então, se eu vier aqui no Google, por exemplo, beleza, eu vou entrar aqui no Google, eu vou digitar aqui, ó, ISA 95 e vou dar o Enter. Vai ver aqui que a primeira imagem que vai aparecer é justamente a pirâmide de automação, beleza? E por que que a pirâmide de automação, que vem da norma ISA 95, ela é tão importante? Porque ela estrutura como os dados vão trafegar nas diferentes camadas industriais. Quando nós estamos assim, tendo como um cenário a indústria 4.0, a indústria 4.0 com as suas tecnologias como inteligência artificial, visão computacional, IoT, e várias outras, realidade virtual, realidade aumentada, simuladores, digital twins, só é possível essa indústria existir se de fato ela possui dados. E os dados possuem estruturas diferentes e camadas diferentes. Estruturas e camadas. Eu vou citar aqui um exemplo. Lá na camada de chão de fábrica, onde realmente os dados eles estão sendo coletados. Então eu vou ter ali dados do tipo booleano, por exemplo. Booleano pode representar uma latinha que passou numa esteira. Então, toda vez que um sensor ativar e ficar a nível lógico alto, representa uma lata. Então, isso é um sinal booleano que vai gerar talvez que vai gerar através dos pulsos um sinal inteiro, beleza? Então, são estruturas de dados diferentes que estão dentro de uma camada. Essas estruturas elas modificam conforme camada e conforme layer, né? E conforme camada. E a ISA deixa isso muito claro. Como que esses dados eles vão se comportar? E a partir do momento que eu defino os tipos de dados, quais são os protocolos industriais que são essenciais para fazer com que o meu sistema funcione bem. Porque todo mundo que contrata um serviço, ou você que presta um serviço, seja você CLT, prestando um serviço ali dentro da indústria que você atua, ou você sendo um empresário, um gestor, ou empresário estando no ramo do empreendedorismo, você também está prestando um serviço.
Então, todo mundo que presta um serviço pretende entregar um serviço de boa qualidade. E, cara, não existe nada melhor hoje do que um serviço de boa qualidade quando você realmente aplica as normas. E a norma ISA é uma que é essencial, tá bom? Então, a nossa aula ela será dividida em duas partes. A primeira parte é, eu vou te explicar o que é a norma ISA, o que é a pirâmide de automação e como ela é importante para você que quer se dar bem dentro da indústria 4.0. A segunda parte trata-se de nós aplicarmos parte da pirâmide de automação, e eu vou falar parte por quê, dentro de um software de programação de CLP, que no nosso caso aqui é o TIA Portal, tá bom? Então esse é o nosso projeto e essa é a nossa aula de hoje. Então vamos lá, pirâmide de automação. A primeira coisa é que a pirâmide, ela nada mais é do que uma demonstração de um sistema industrial em suas diferentes camadas, de onde os dados eles são emitidos e onde eles vão chegar para que a partir daí eu tenha decisões. Então, o level 0 aqui, ó, que é o nível 0, aqui está falando do que é o processo seu produtivo, processo de produção. E no processo de produção são gerados dados por meio de sensores. Eu estou aqui atrás de uma bancada de instrumentação. Esses dados eles são gerados por meio de sensores. Digital, digital é analógico, a parte analógica, 4A20, 0A10, 0A24. Pode vir também por sensores e redes de campo, como rede ASI, rede IO-Link, rede Profibus. Não importa, esses dados estão. É ali que começa a geração de dados. Dados como temperatura, pressão, quantidade, tudo começa ali no seu processo produtivo. Então, nesta camada, geralmente eu tenho sensores com diferentes tipos de sinais. E esses dados, eles são utilizados e enviados para a primeira camada. Eu tenho a camada 0 e a camada 1. E essa camada 1 é a camada que eu falo aqui, ó, manipulação e sensoriamento. E nesse caso é onde está o meu CLP. Alguns livros e algumas referências bibliográficas tratam a camada 1 como uma camada de controle. Por quê? A partir do momento que dados são gerados do seu processo produtivo, onde eles são gerados? Aqui no seu nível 0. Eles são enviados para o seu CLP, seja por cabeamento ou por rede, e esses dados eles são manipulados e eu consigo controlar um sistema produtivo. Temperatura, eu tenho dados de temperatura, eu vou controlar o quê? Temperatura. Nível, eu tenho dados de nível, eu vou controlar o quê? Nível. Então, por isso que é conhecido como camada de controle. Só que preste atenção aqui numa coisa muito importante. Na minha camada 0, é a camada onde eu tenho meu sensoriamento, eu tenho diversos tipos de sinais. HART, vou falar agora de protocolos industriais. Protocolo HART, protocolo IO-Link, protocolo ASI, protocolo Profibus, tá bom? São sinais aqui que estão aqui na minha camada 0. Esses sinais, eles vão sair da camada 0 e eles vão alcançar aqui a minha camada 1. Só que tem um detalhe, a camada 1, que é a camada de controle, geralmente ela possui outros protocolos. Inclusive, vai uma dica aqui muito importante. Se você está vendo esse vídeo, você está recebendo hoje uma dica muito importante. Toda vez que você for desenvolver um projeto de redes industriais, eu não estou falando de topologia, não estou falando de protocolos. Você vai escolher um protocolo. Tem N protocolos. Primeiro ponto, se você está falando de indústria 4.0, escolha um protocolo que esteja com padrão Ethernet, e é 802, tá bom? E é 802 é a estrutura de camadas, não está aqui, é a estrutura de camadas da internet. Então, qual que é o protocolo? A Profinet, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP/IP, Ethercat, existem diversos protocolos. Mas como que você define qual protocolo vai utilizar? A partir da tecnologia, e aí eu falo tecnologia como CLP que você está utilizando na camada 1. Essa camada é a camada mais importante na hora de você projetar toda a estrutura sua da pirâmide de automação. Então, supondo, eu escolhi aqui ó, a camada, um CLP da Rockwell, e o protocolo principal
É o Ethernet IP, tá bom? Rockwell Ethernet IP. Então, o que eu vou fazer? Tudo que está para cima da minha camada de controle e a camada que está para baixo precisa comunicar com esse cara aqui. Porque é aqui que vai controlar e gerar informações, vai na realidade tratar os dados. Então, beleza, dentro da minha camada de Ethernet IP, que é a camada de controle PLC, eu preciso comunicar com outros protocolos que estão aqui no meu nível 0. Por exemplo, a IO-Link. Concorda que a IO-Link não é o mesmo protocolo de Ethernet IP da Rockwell? Concorda? Ó, lembrando que para cada camada eu tenho protocolos diferentes. Cada camada. Então eu tenho um protocolo XYZ no camada 0, XYZ na camada 1, são protocolos diferentes. Supondo que eu queira comunicar o meu protocolo IO-Link ou protocolo ASI com o protocolo Ethernet IP. São diferentes. O que eu tenho que ter entre um e outro? Um equipamento que a gente chama de gateway. Ele é o que vai fazer a modificação da estrutura de dados para que seja compreensível tanto pela camada 0, nesse caso, quanto pela camada 1. Então, toda vez que eu tenho uma mudança de protocolo, o que eu tenho lá? Um gateway. Gente, vocês estão aprendendo aqui em poucos minutos uma aula de redes industriais mesmo. Tá bom? Eu tenho a minha camada. Ó, tá bom. Definir. Então eu sei que tem protocolos aqui, eu tenho outros protocolos aqui, e através do protocolo 1 é onde está meu CLP, que eu escolho todos os outros protocolos que eu posso utilizar. A minha camada 2, geralmente ela tem o mesmo protocolo que a minha camada 1. E a camada de supervisão. Tá bom? A camada de supervisão é a camada onde você, após tratados os dados, onde você trata os dados e manipulando no CLP, você vai tornar os seus dados legível com facilidade. Aqueles dados vão ser fáceis de leitura. Então eu preciso entender aquilo que está acontecendo no meu processo industrial. Então esse aqui é a camada 2. E aí que estão as interfaces homem-máquina, que é IHM, estão os meus supervisórios, e eu consigo através disso tirar dados, relatórios que são importantes principalmente para o meu sistema de supervisão. Por isso a camada 2 aqui, ela é conhecida como camada de supervisão. Camada de chão de fábrica, ou o seu processo de produção, camada de controle e manipulação de dados, camada de supervisão. Eu tenho a terceira camada. Essa camada aqui é a camada MES. A MES é um sistema que tem dados em tempo real do seu processo. Na realidade, controla todo o seu processo, desde ali dos insumos até a matéria-prima que está dentro do estoque. Então eu tenho dados e relatos que comecem lá do insumo até a minha matéria-prima acabada, o meu produto acabado dentro do estoque. E aí eu tenho produção. Então esse é um sistema muito importante. Por exemplo, o SAP, você ouviu falar do SAP, tem um Sigma também, o SAP, e dentro do SAP eu tenho um módulo MES, controla em tempo real o meu processo produtivo. Então, se eu controlo em tempo real o meu processo produtivo ou chão de fábrica, eu tenho diversos dados ali que são importantes, que vão me contribuir comigo na eficiência, na redução de custo, na melhoria de processo, na melhoria de produto, tem N processo. Então, isso aqui é um ponto muito importante e muito utilizado. Como que eu faço comunicação da camada 0, 1, 2 para a camada 3? Geralmente aí você tem que ter algumas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Python, você vai conseguir fazer esse tipo de integração. IoT, protocolos específicos como o OPC, UA. Lembra que para cada camada aqui eu tenho um protocolo específico? Então essa é a camada aqui do level 3. E por último, a camada aqui a camada 4, né, que é a camada conhecida como RP. RP já é mais dinâmico. Lembra que o MES é chão de fábrica. Chão de o processo desde o insumo até o produto acabado lá no estoque. O ERP já é um sistema que controla todo o processo da indústria. E aí eu não falo apenas do chão de fábrica, controla a parte de gestão, de RH, de contabilidade,
diretoria, todas as informações estão aqui. É possível você comunicar, o ideal é que você comunique a camada 0 com a camada 1, 2, suba por instâncias, tá bom? E a partir disso, você consegue estruturar um projeto de rede, porque cada camada dessa tem um projeto de rede. Gente, um ponto importante, como que os dados trafegam em relação a tempo da camada 0 para a camada 1? Milissegundos, microsegundos. Da camada 1, camada 2, segundos. Da 2 para 3, minutos. Da 3 para 4. Isso aí estrutura um banco de dados. Então, primeiro ponto, ficou claro? Se ficou claro, coloca aqui nos comentários aqui desse vídeo e eu vou respondendo na medida do possível as dúvidas que forem surgindo. O importante é que você saiba e compreenda que sim, é possível você estruturar todo um projeto de redes industriais utilizando aqui essa estrutura da pirâmide de automação. Então, recomendação do Felipe, que já fez diversos projetos dessa forma, indústria dentro e fora do Brasil. Entenda sobre a norma ISO 95. Beleza? E aqui você já teve um overview geral. A partir daí você precisa entender só quais são os diferentes tipos de protocolos para cada camada. E aí as topologias. A topologia junto com o protocolo é uma rede industrial. Protocolo é a forma como os dados vão trafegar. A topologia é a estrutura sua física. Isso aí a topologia e o protocolo é conhecido como redes industriais. E as redes industriais, ela é perfeitamente possível de ser projetada utilizando a pirâmide de automação. E agora eu quero fazer algo prático aqui com vocês. Qual é a minha prática? Eu quero criar aqui uma camada de processo, uma camada de manipulação, no caso de controle, e uma camada de supervisão dentro do Tia Portal. Só para vocês verem que isso é possível. O Tia Portal, gente, deixa eu voltar aqui. O Tia Portal, ele não é um software de programação de CLP. Se fosse um software de programação de CLP, era 500 MB. Mas no nosso caso aqui, é um software de automação. Por isso que ele é totally, aqui ó, totally integrated automation ou automação integrada total. TIA Portal. TIA, Totally Integrated Automation. Isso é TIA. Portal. Então, software de automação. Então, se é automação, nada mais lógico que ele ser estruturado, inclusive para você trabalhar com a pirâmide de automação. Vou criar um projeto aqui. Criei um projeto. Olha que bacana, gente. Não tinha apertado, então tem que aguardar um pouquinho mesmo. Projeto criado, tanto que apareceu aqui a minha janela. Eu vou adicionar alguns dispositivos aqui em ADD Device. Qual que é a primeira instância aqui, no caso que eu tenho que levar na hora de projetar? O meu CLP. Então vou escolher aqui um CLP, pode ser um S7500, vou pegar um aqui 1512C, vamos pegar um aleatório. Escolhi esse cara aqui, ó. Esse é a minha CPU. Bom, essa CPU possui por padrão a rede Profinet. Então toda a estrutura do meu projeto é baseado na rede Profinet, tá bom? Ah, eu tenho outros protocolos que eu quero comunicar. Por exemplo, na rede campo eu quero ter uma rede. Aí o link. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Vai colocar gateways. Não é o objetivo da aula de hoje. Eu quero só mostrar que é possível e isso está dentro dos principais softwares de automação. Se eu vier aqui em Device Network, aqui eu vou ter uma visualização do meu network. E aqui uma análise da minha topologia. Então eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui embaixo, ó. Supondo que essa daqui é... supondo que essa camada aqui seja a minha camada de controle. Vou colocar agora um dispositivo de campo. Nesse caso vai ser um driver. Vou pegar aqui um Simatic G120. Vamos pegar aqui G120C. Vamos pegar aqui pegando, tentando achar um modelo aqui. Esse cara não possui Profinet. Profibus aqui, vai ser esse aqui, ó. N. Deixa eu ver aqui, FSB. Aqui, peguei um cara aqui. Um inversor de frequência.
Esse inversor de frequência representa a minha rede de campo. Então, a primeira e a segunda camada estão estruturadas. O inversor ele vai ser controlado e manipulado, e ali o meu o meu CLP vai controlar esses dados. Então, venho aqui em Network View e eu vou ligar os dois aqui, ó. Liguei os dois. Quando eu olho aqui em topologia, veja que ele ficou abaixo do meu CLP. Eu consigo visualizar aqui que há uma conexão hierárquica, assim como a norma IEC 6131, tá bom? A norma IEC 6131 não, assim como a norma ISA 95. O próximo ponto eu vou colocar uma IHM. Então eu venho aqui em ADD New Device, vou colocar uma IHM da linha Comfort Panel, IHM, uma de 12 polegadas, TP Comfort, vai ser essa daqui, ó. Coloquei uma IHM da linha Comfort. Guardar. Vou dar um cancel aqui, porque o objetivo não é estruturar um projeto, é mostrar essa topologia sendo criada dentro do Tia Portal. Volto aqui em cima em Device e Network. Lá. Vou integrar. Ó, essa camada aqui, Network View. Aqui eu estou vendo a camada, o protocolo que eu estou utilizando para comunicar as diferentes camadas do meu projeto. Já aqui eu estou trabalhando com topologia e a minha IHM, ela é uma topologia, ela é a minha camada de supervisão. Então aqui eu tenho uma estrutura conforme a ISO 95, onde eu peguei informações da minha camada 0, que é o inversor, da minha camada 1, que é o PLC, e da minha camada 2, que é HMU. Felipe, se eu quiser ir para a camada 3, 4, nesse caso, você vai precisar fazer integrações. E integrações pode ser com Python ou com outros subsistemas, protocolos específicos, como o OPC-UA, porque quando você começa a estudar sobre isso, você está indo para o rumo da indústria 4.0, que é a integração desses diferentes tipos de sistema. Um detalhe muito importante aqui, um desafio para vocês, é criar aqui um sistema MES bem tranquilo, bem fácil de fazer, bem simples também, não se compara a um sistema MES complexo, com Excel. Essa é uma opção que você teria para integrar ali e entender como está o seu processo produtivo em tempo real, em chão de fábrica. Então, essa é a nossa aula de hoje. É uma aula bem tranquila, uma aula que é muito importante para você que quer estar atualizado e principalmente dentro do conceito da indústria 4.0. Muita gente não segue isso, fazem projetos que são mal feitos e por serem mal feitos, quando para um processo industrial, para por longo tempo, porque ninguém consegue descobrir o que foi feito ali, é uma bagunça. Então, eu recomendo estudar muito redes industriais, estudar a pirâmide de automação, ISA 95 e as tecnologias integradoras dos diferentes tipos de camada. Pessoal, eu me chamo Felipe, para aquele que não conhece, e nesse canal do YouTube aqui, a minha pretensão é fazer com que você aprenda a desenvolver projetos de automação na prática e tenha um up, né? Que você cresça dentro da indústria 4.0. Se você gostou desse conteúdo de hoje, dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar e toda dúvida que você tiver, comenta também. Eu sempre termino a minha aula dizendo até a próxima aula e hoje não será diferente. Até a próxima aula e espero que você tenha gostado.